eu estava olhando alguns dados, eu estou muito incomodado com esse tom de alarde em torno do coronavírus, né? Em torno do Covid-19, é isso? Eu não sei se é Covid, se é Covid, mas... Ou COVID-19. Eu estou um pouco incomodado, porque você olha os dados, aí você vê o seguinte, ele realmente é um vírus de contaminação muito rápida. Em um mês, ele conseguiu atingir 37 mil pessoas. A SARS, ela levou 6 meses para atingir 8 mil pessoas. E a MERS levou 12 meses para atingir 100 pessoas. Quando você olha esses números, você fala, nossa, realmente é um vírus de contaminação muito rápida. Mas gente, nós sabemos, já ouvimos, a taxa de mortalidade desse vírus para cada 100 pessoas é 2. No caso da SARS foi 10, no caso da MERS foi 34. Nós não podemos desprezar isso, né? E quem é o alvo dessa doença? Espalhado todo mundo, mas quem é que está mais fragilizado? Aquelas pessoas que estão mais fragilizadas quando pegam qualquer gripe. Qualquer gripe, são os mais velhos, né? São aqueles que têm algum problema pulmonar, são aqueles que têm alguma questão coronariana, enfim, são as pessoas mais fragilizadas de saúde. Bom, isso é um ponto. Então, só por isso, do ponto de vista da saúde, a gente tem que ficar calmo, atento e calmo. Então, acabou o estoque de álcool gel das farmácias, entendeu? Sabe, é como amanhã falar alguma coisa, acaba a carne. Acabaram as máscaras. A Carla Bigato apareceu aqui hoje com uma máscara que ela mesma fez. Uma máscara nas redes sociais, para poder ver. Uma máscara, ela pegou um guarda... O que é um... peguei toalha. Toalha de papel. Papel toalha. E ela colocou 2 elásticos e fez a sua própria máscara. Olha aí como tá dobrado de maneira excelente. Não, perfeita. É incrível. Olha a aí, habilidade. cara, que coisa... Ela deve ter tido muita habilidade na escola com artesanato. Sim. Eu adoro. Você gosta? Adoro. Você dava para sua mãe aqueles presentes inacreditáveis que eu recebi vários dos meus filhos. Com sabonete. Com espelho com um pedacinho de macarrão, por exemplo, que é uma coisa útil para palito de sorvete, fazer decoração. Você fez e você fazia? E você tinha gosto de fazer? Gostava, mas eu gostava muito de lidar com argila. E aí eu fazia várias esculturas, fazia golfinho. Várias coisas. Ah, você fazia golfinho? Golfinho, imagina, só cinzeiro. Minha mãe não fuma. 007. Eu vou levar Golfinho, gente. 007 contra Goldfinger. Mas, então, só pelo aspecto dos números, a gente tem que ficar mais calmo. Não podemos entrar nessa loucura, né? Como a Carla Bigato, que está apresentando o Band News no meio do dia com máscara. Isso, né? De próprio punho. Feita de próprio punho, isso é muito bom. Tô rindo agora, não dá pra ver. Não dá pra saber, você tá rindo. Isso é ótimo, porque a pessoa tá rindo ou não, você não sabe. Agora, se chorar, a gente vai perceber, porque como é um lencinho, ele vai molhar, umedecer. E é capaz de rasgar. É verdade. Mas tem uma outra coisa, que é assim, vocês imaginam uma entrevista, vocês viram que tivemos entrevista coletiva, nós acompanhamos, né, a Carla Bigato, Felipe Bueno, a entrevista coletiva do ministro da Saúde, o Mandetta, ele falou, e a equipe dele ficar à disposição das perguntas durante 4 ou 5 horas. O negócio foi terminar às 4 horas da tarde. Uma coisa incrível. A Band News TV, quando terminou a transmissão, eu achava que era reprise. Não, é que não tinha acabado. A gente não ficou transmitindo o tempo todo. Teve muita pergunta chata, né? Muita pergunta repetida. O cara quer fazer a mesma pergunta de novo. Mas foi eu que fiz e tal. Mas, enfim. Quando vocês viram o ministro da Justiça reunido, como a gente viu, com o governador de São Paulo, né? Uma mesa que tinha ontem 5 pessoas para discutir uma epidemia que vitima 50 mil pessoas por ano no Brasil, mas não é vitima como essa doença vitimou, que vitimou 78 mil pessoas até agora, aliás, 82 mil pessoas até agora, das quais 2.800 morreram. Eu estou falando de 50 mil mortes por ano de homicídio. De homicídio. Não é que 2.800 pessoas morreram no planeta Terra com esse troço. Ah, mas foram alguns poucos meses. Tá bom. Então o planeta Terra, que tem 7 bilhões e meio de pessoas, anualize ou reduza a 1/4 o número de 50 mil, né? Vamos deixar com 12.500 pessoas no mesmo período. Então, no Brasil, morreram 12.500 pessoas no período em que no planeta Terra morreram 2.800 dessa doença. Só nós matamos 50 mil pessoas por ano
Quando o ministro da Justiça, esse que aí está, os anteriores, se reuniram com os governadores e deram uma coletiva para dar satisfação para a sociedade e ensinar o que a gente pode fazer para evitar a morte de 50 mil brasileiros todos os anos. Nunca! Nós nunca fizemos isso. 50 mil mortes. Aí a gente tem um caso do coronavírus no Brasil e para o país para discutir álcool gel, acabam as máscaras, procedimentos. Qual é o procedimento que a gente pode adotar para não ser morto? Não sair na rua? Porque esse é o procedimento que em algumas cidades na China estão adotando e alguns países estão adotando, e acabando com feiras. É isso que a gente vai ter que fazer? Interromper feiras, encontros, eventos nacionais e dizer para as pessoas não saiam de casa, porque é o único jeito de você acabar com essa onda de homicídio. O que está acontecendo no Ceará é um escárnio e ninguém faz nada, ninguém resolve. Não, o governo federal agiu, mandou as Forças Armadas para lá. Bom, é o mínimo. Mas como é que a gente evita uma crise como aquela? Aquilo é uma epidemia. Pessoas estão sendo abordadas nas ruas porque não tem polícia militar. Porque a polícia militar está amotinada, aquartelada. E nós temos um escândalo no Ceará, como outros. Vários casos a gente teve nos últimos anos. Isso é um absurdo. Nós temos 12 milhões de pessoas sem emprego. 12 milhões de pessoas sem emprego. E tem um caso de um sujeito que está bem de saúde. Graças a Deus, está bem de saúde. Um caso. E 12 milhões de pessoas desempregadas. Cadê a equipe do Ministério do governo Bolsonaro, com a equipe da Secretaria do João Dória, do Romeu Zema, do sei lá eu quem, do governador, não sei das quantas, reunidos para dizer como é que nós vamos resolver esse problema? Não tem. 12 milhões de vítimas não tem. 50 mil vítimas fatais. Significa o seguinte, cada pessoa dessa tem na sua família mais 4 pessoas. São 200 mil pessoas impactadas por uma morte diretamente. Em cada casa moram 4 pessoas. 200 mil pessoas. Ninguém morre 2 vezes. Então não é uma mesma pessoa que é atingida 2 vezes. São pessoas diferentes. 50 mil pessoas são 200 mil pessoas impactadas diretamente. Nós temos 200 milhões de habitantes. 1 em cada 1000 famílias, 1 em cada 1000 brasileiros está envolvido com essa história. Ou 1 em cada 1000 famílias, dá na mesma. Está envolvido nessa história. E o que está sendo feito pressionando com algo que estatisticamente não é uma maluquice. Na China, o número de casos já é menor do que no resto do mundo, já está havendo uma curva descendente. Tá bom, a China consegue fazer o que ninguém consegue. A gente conversou com o professor, com o Dr. Gorenstein. Ele esteve aqui conosco, infectologista, esclarecedora a entrevista. E ele deixou claro algo que é verdade. A China consegue fazer com a sociedade aquilo que nas sociedades democráticas é impossível. Confinar, impedir, obrigar as fábricas a parar de trabalhar, consegue fazer uma série de coisas. Ok, é um negócio que não se vê em outros lugares. Mas o número de contaminações não justifica essa histeria. Se lavar a mão, tomar certas providências já contém, legal saber que pelo menos para isso tem solução. E eu volto a dizer, e para o homicídio, qual é a solução? Não vi. Eu tenho uma admiração incrível pela biografia do atual ministro da Justiça, mas eu não entendi ainda o que ele fez desde que ele tomou posse. Ele não disse a que veio, não fez nada que fosse importante. Não tem nada que o ministro da Justiça tenha feito que contribuiu para reduzir a taxa de homicídios no Brasil. Cadê ele virando o porta-voz desse debate, indo de estado em estado, participando dos debates, dando coletivas nacionais? Não tem. Então nós estamos abandonados à nossa própria sorte. E aí quando o PCC se entende com o QCC, com o FECHECHE, aí eles param de matar, cai a taxa de homicídio, que é o que está acontecendo no Brasil. Aí as autoridades sugerem que os 26 estados, mais o Distrito Federal, conseguiram dar, não sei como, de forma organizada, uma redução na taxa de homicídios. Estados fazendo coisas diferentes, investindo de formas diferentes, mesmo assim a taxa de homicídio cai em todos, com uma pequena exceção aqui ou ali, vai. E todos querem apadrinhar essa redução, inclusive o governo federal, que não tem motivo para dizer que fez algo sobre isso. Então eu olho esses dados, eu fico impressionado. Hoje saíram dados sobre o desemprego. Se a gente olhar o que aconteceu, se a gente comparar
novembro de agora, novembro-dezembro, né? Com o período novembro-dezembro do ano anterior, caiu 0,8 a taxa de desemprego. Bacana. Neste mesmo período, no entanto, a informalidade subiu. Subiu de 38,6 para 40,7. Então, claro que caiu a taxa de desemprego. Tem menos gente procurando, porque tem mais gente empregada informalmente. Então, é um Brasil que está mais desorganizado nas suas proteções sociais. Se você pegar do trimestre anterior, né, do trimestre anterior subiu de 11 para 11,2, no entanto. Então a gente está andando de lado, 12, 12,4, 12,7, 12,5, 11,8, 11,2. Nesse ritmo, se a gente baixar 0,8 ao ano, não dá 1 ao ano, 0,8 ao ano, quanto tempo a gente vai levar para reduzir o desemprego e deixar de ser uma epidemia que é muito pior, desculpa, do que a epidemia do coronavírus. A gente pega o Brasil dos últimos 35 anos, entre 1985 e 2019, porque é do final do regime militar para cá, e a gente tem uma média de desemprego de 8,3%. Cheguei a trazer esses dados aqui uma vez, acho que vale a pena relembrar. Em 16 dos 35 anos, o desemprego ficou acima de 9%, sendo que em 13 ficou acima de 10%. Então, a gente, em 13 anos, 1/3 do tempo, a gente está acima de 10%. É o histórico de desemprego nosso. Aí a gente fala, não, tem desemprego porque a economia cresce pouco, e como cresce pouco, o Brasil gera pouco emprego. Legal. Só que a gente cresceu, neste período, uma média de 2,5%, os Estados Unidos cresceram 2,65% no mesmo período, é igual, é 0,15 ponto percentual, e a média deles de desemprego, nesse mesmo período em que o nosso é 8,3, o deles é 5,8. E nunca eles tiveram a taxa de desemprego superior a 10%. Nunca. Eles não sabem o que é desemprego acima de 10%. E a gente teve várias vezes, né? 12, 13 vezes acima de 10%. Enquanto eles estão no menor patamar desde 1969, a gente está com uma taxa de desemprego que é mais do que o triplo da deles. Vem cá, cadê a equipe do Ministério do Trabalho, não sei o que, reunido, a equipe Bolsonaro, fazendo reunião de emergência junto com os governadores todos para falar, tá aqui 12 milhões de pessoas vitimadas por essa doença chamada desemprego, falta de renda. Não tem dinheiro para comprar álcool gel, não tem dinheiro para comprar máscara. E aí, o que nós vamos fazer para essas pessoas? Cadê o Estado se mexendo, discutindo, se colocando? Não, nós não podemos cair na histeria para uma coisa, nós não podemos minimizar a outra. O homicídio devia gerar uma revolta no Brasil, mas uma revolta da gente sair às ruas, aí sim, não é essa manifestação ridícula que está sendo convocada no dia 15 para que as pessoas se revoltem contra o Congresso Nacional ou contra o Congresso a favor do Bolsonaro. Isso é uma bobagem do caramba. A gente tem que começar a se mexer como sociedade para questionar todos os governantes. É prefeito, é vereador, é deputado estadual, é deputado federal, é senador, é presidente da República, assim, que fica batendo bumbo como se estivesse conquistando coisa na área de segurança, não está fazendo nada. É o ministro da Justiça que não está fazendo nada. É o governador do seu estado, é o secretário da Segurança. A gente tem que armar um banzé, aí sim, pedindo segurança. Veja o que foi no Carnaval. Alegria total, mas 1.000 pessoas presas porque rouba celular, porque assalto, teve tiro, as pessoas atiram, esfaqueiam. É um negócio inacreditável, é uma cultura de criminalidade. Ontem a gente conversava, Cala e eu, sobre a cultura de fazer xixi na rua. Fazer xixi na rua, dar tiro na rua, nós não temos respeito pelo próximo, a vida do outro não vale nada. Essa é uma epidemia nacional e a gente não vai resolver isso de alguma maneira. A violência, o feminicídio, tudo isso são manifestações de uma sociedade doente, altamente adoentada. E essa doença não tem a ver com usar máscara, com não usar máscara, com passar álcool gel. Nós temos um problema muito mais grave para resolver. E eu não consigo ver as autoridades envolvidas com isso, porque isso não é legal de discutir. Porque isso não precisa de dinheiro, precisa de organização, recurso, educação, efetividade das polícias, efetividade das autoridades para controlar as suas forças policiais, garantir que as polícias não se envolvam com milícia, garantir que polícia é polícia, bandido é bandido, garantir que não haja essa mistura entre eles, garantir que os bandidos não mandem do lado de fora a partir de dentro das cadeias, garantir que nas cadeias os caras que estão presos fiquem presos.
E a gente não consegue. Então o Estado não consegue fazer isso, e daí na hora que acontece uma doença como essa, se reúnem como se fossem... Eu fiquei vendo aquela entrevista e falei, nossa, fica parecendo que agora nós temos um Estado hiper-organizado. Esse governador falando sério, né? O Dória, ele ficava falando de um jeito, o ministro da Saúde ficava falando de um jeito, e fala, nossa, fico impressionado. Temos uma estrutura sólida. Temos nada, é uma zona. Os hospitais continuam a ser uma baderna, os postos de saúde continuam a ser uma zona. Enfim, não tem especialista para coisa nenhuma. O governo está querendo comprar álcool, gel e máscara. Não tem. Não tem. Aí está falando em fazer uma intervenção nas empresas, porque as empresas estão exportando. O Brasil continua a ser a zona que sempre foi, entendeu? Só que, por sorte nossa, aqui não está frio como está frio na Europa. O ritmo de contaminação não é a que a gente vê na Europa, então a gente está um pouco mais protegido. Ainda bem, tomara que fique assim. Tomara que a curva desse novo vírus, a inflexão aconteça e a gente fique protegido, como aconteceu com outras doenças. Mas olha só o que está acontecendo com sarampo no Brasil, olha só o que está acontecendo com dengue no Brasil. Ontem a Carla deu alguns números, eu falava, não acredito. Números assim aos milhares. E a gente fica ouvindo e fala, é a mesma turma que está falando que é capaz de conter o coronavírus, mas não contém coisa nenhuma, né? Mas chama atenção disso para a gente não entrar na loucura e observar com atenção aquilo que efetivamente é o nosso mal. 50 mil óbitos de gente que foi furada por faca, que foi furada por bala, que foi afogada, que foi morte violenta, a gente foi assassinada. Isso aqui parece que a gente tá anestesiado. Aí apareceu um caso, a gente fica assombrado. 80 mil casos no mundo, de 8 bilhões, 7 milhões e meio de habitantes. A gente fala, meu Deus, que absurdo, o mundo vai acabar. E 50 mil mortos todos os anos num país de 200 milhões de habitantes, aí a gente acha que é normal. Então nós estamos doentes e nós vamos nos revoltar contra essa doença que é a mortalidade e o desemprego. Vamos olhar para os números, com o tamanho que os números têm, gente. Um caso, 50 mil homicídios e 12 milhões de desempregados.